maturação da função oral, a gente vai conversar sobre o ciclo mastigatório. Como se dá o ciclo mastigatório na criança e no adulto e como ocorre essa maturação, certo? A maturação do ciclo mastigatório, gente, está muito relacionada, está diretamente relacionada à erupção dentária, tá? Então vocês vão observar que essa maturação vai se dar principalmente lá no final do segundo período transitório, quando há a erupção do canino permanente, canino superior permanente, e sim o estabelecimento das guias de desoclusão, né? Através da formação da curva de Spee e curva de Wilson. A gente já conversou um pouquinho isso lá no primeiro módulo. Mas o que a gente tem que entender? Eu não costumo avaliar o ciclo mastigatório na minha consulta inicial, tá? É comum paciente, por exemplo, que tem mordida cruzada posterior, mastigar mais no lado onde a mordida está cruzada. Isso faz com que ele trabalhe mais a musculatura de um lado da face do que de outro. E isso, de certa forma, contribui para a assimetria facial e para o estabelecimento, né, dessa maloclusão, para a sedimentação, vamos dizer assim, dessa maloclusão. Então, a criança trabalha mais um lado do que o outro e isso faz com que uma musculatura fique mais hipertrófica do que a outra. O que eu observo de maneira geral? Essa alteração no padrão muscular, eu não consigo observar isso de uma forma visível, clinicamente, de uma forma clara, identificar assim, olha, realmente esse lado está mais hipertrófico do que esse, pela presença da mordida cruzada. Porque, de maneira geral, a gente trata a mordida cruzada o mais precoce possível. Tanto para não, quando a gente tem uma mordida cruzada posterior, a tendência é ter um alongamento de um lado do côndilo, a gente tem uma assimetria de mandíbula, a mandíbula está desviada para um dos lados, a gente acaba tendo alongamento do côndilo em um lado, né, no lado que não está cruzado, uma mordida cruzada unilateral, eu tô falando, né? E do outro lado a gente tem um encurtamento, porque o côndilo fica pressionado lá na cavidade glenoide, certo? Então, dessa forma, a gente pode ter uma assimetria de mandíbula. Assim como a gente pode ter o desenvolvimento de uma assimetria esquelética, por isso que o tratamento da mordida cruzada posterior deve ser o mais precoce possível, nós também temos uma assimetria do padrão muscular. Um lado acaba trabalhando mais que o outro. Quem trabalha muito com ortopedia funcional, os maxilares, acaba avaliando o padrão mastigatório também da criança, né? Às vezes tem profissionais que dão um pedacinho de alimento para a criança ingerir, um pedaço de um cookie, uma bolacha, um pão, e avaliar o padrão mastigatório, para onde que vai essa mandíbula, né? A mandíbula, nas guias de desoclusão, de maneira geral, ela a gente sabe que o movimento de lateralidade, ele é sempre circular, certo? Ela deve ser cerca de 50% para um lado e 50% para outro. Quando a criança tem um desvio 6, 7 de um lado e 3 do outro, por exemplo, ela já tem uma assimetria, o padrão muscular já está condicionado. E aí a gente pode pedir para orientar a criança e a mãe para mastigar mais alimentos mais consistentes, duros e trabalhar a musculatura do outro lado, para que a simetria do padrão muscular contribua na correção da nossa maloclusão.